Eu sempre gosto de rezar a Ave Maria. Na verdade, eu gostaria sempre de ter o tempo de rezar o rosário antes de estar aqui, né? Para começar a falar, né? E tem histórias belíssimas sobre isso, né? E São Domingos foi um grande pregador, né? Um grande pregador. E ele rezava o rosário antes de começar a falar. Vocês imaginam, um dia ele estava em Paris, e lá na Notre Dame, catedral, ele lá dentro rezando o rosário, a igreja lotada, e só tinha os grandes catedráticos no dia, só o povo das universidades estava lá. São Domingos preparou um trecho, ele prepara uma pregação, né? Porque aqui a gente faz uma meditação, é completamente diferente, né? Então preparou aquela pregação, estava lá rezando o rosário, quando Nossa Senhora entrou onde ele estava. Pode imaginar? Era para acabar de ficar morto, né? Antes de lá falar. Nossa Senhora falou com ele assim: Domingos, deixa eu ver o que você preparou. Vou morrer, não? Ele mostrou, ela olhou, falou com ele: muito bem, Domingos, está muito bom o que você preparou, mas na verdade eu quero que você fale isso aqui para eles. Era sobre o rosário. Quase morreu, que falou: como que eu vou falar diante desse povo, né, da universidade, só os grandes da universidade, falar com eles sobre o rosário? E nada disso aqui, é isso aqui, viu, Domingos, que você vai pregar para eles, é o rosário hoje. Porque é espetacular, porque a gente não conhece o poder do rosário, né? A gente desconhece, né? E Jesus fala que depois da Santa Missa, a oração que mais agrada o céu é o terço, é o rosário. Não é dele que eu vou falar hoje não, mas é porque eu lembrei que eu estava rezando a Ave Maria. É porque ele fala que a hora que a gente está rezando, as graças são derramadas. E que qualquer coisa se consegue através do terço. Não há nada que não se consiga através do terço. Então a gente precisa pensar nisso, porque quem disse isso foi ele, não sou eu não, foi ele que falou. Rezem. Então o pessoal me fala assim: Filó, me dá uma oração forte, fala, reza o terço. Ah, mas o terço... Existe uma resistência imensa com o terço mariano, que é exatamente porque ele vai despender graças demais. Então é isso. Então por isso que eu gosto de rezar, porque ela é a nossa intercessora, né? Ela vai ficar aqui intercedendo por mim e por vocês, né? Então, porque a gente precisa de chamar a mãe para estar conosco, né? Quando vai falar do filho dela. Para quem está com a Bíblia, vocês estão aprendendo, né? Abre Mateus capítulo 17. Eu vou te fazer todo mundo trazer a Bíblia de novo, né? Porque a gente precisa aprender a manusear a palavra de Deus. Nós estamos na geração do celular, nós estamos lendo muito pouco. Nós estamos lendo livro muito pouco. E a nossa mente precisa de livro. Essas coisinhas curtinhas de TikTok, vai não. Temos que ler. Hoje uma das coisas que está acontecendo com as crianças é que elas estão viciadas em TikTok, elas não conseguem ler o enunciado da questão da prova toda. Ela lê pela metade e marca errado, que ela acabou de ler. Estão viciadas em coisas rápidas. Hoje está um problema muito grave. Mas não é esse o assunto. Acharam? Está no amém ou na misericórdia? Acharam? Já? Então, Mateus capítulo 17, versículo 1, a transfiguração. 6 dias depois, Jesus tomou Pedro, Tiago e João, e seu irmão João, e os levou para um lugar à parte, sob uma alta montanha. E ali foi transfigurado diante deles. Seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se alvas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias conversando com ele. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, levantarei aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ainda falava quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra, e uma voz que saía da nuvem disse: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ouviu. Os discípulos, ouvindo a voz, muito assustados, caíram com o rosto no chão. Jesus chegou perto deles e, tocando-os, disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Erguendo os olhos, não viram ninguém. Jesus estava sozinho. Palavra da salvação.
O contexto da transfiguração, Jesus estava no caminho para o Calvário. E Jesus chamou 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Pedro, uns dias antes dessa cena, tinha feito uma das declarações mais lindas para Jesus, tinha falado com ele: nós cremos que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mas logo depois que ele falou com Jesus assim. Jesus começa a contar que ele vai para Jerusalém, ele vai ser rejeitado, ele vai sofrer muito e vai morrer. Pedro falou: não, você imagina, isso vai acontecer isso com o Senhor. Porque ele tinha medo não só por Jesus, mas por ele. Porque o seguimento de Jesus não é brinquedo. Falou: o quê? Se vai acontecer isso com ele, vai acontecer conosco. Imagina, vamos ficar aqui tudo bem, todo mundo tranquilo. Fica pensando nessas coisas, né? E Tiago e João tinham brigado pelos primeiros lugares. Então vocês imaginam que a turma estava caminhando com Jesus igual a gente, e estava completamente equivocado sobre ele e sobre o que era caminhar com Jesus, né? Completamente equivocado. Mas vocês vão ver que é tão interessante que os mesmos que Jesus pega para levar na montanha da transfiguração é o mesmo que ele leva para a desfiguração. São os mesmos 3. Por quê? Na nossa vida, os seus amigos que te sustentam na alegria deveria ser o mesmo que te sustenta no sofrimento. Às vezes não é, né? Às vezes é só sofrer, a turma vaza, ninguém nem pergunta se você está bem ou não. Dá uma queixadinha para você ver, fica encontra com alguém, pergunta: tudo bem? Você fala: não está muito bem. Ela fala: então depois eu converso com você, Deus vai te ajudar, porque eu estou com pressa agora. Isso é porque somos cristãos, né? Então, isso aqui é tão sério, tudo isso, né? É tão sério. Mas Deus tinha que arrancar do coração desses homens o escândalo que seria a cruz. Eles tinham que estar fortalecidos. Bem, é tão interessante isso aqui, porque essa frase que o Deus Pai fala: este é meu filho amado, em quem me compraz, ele fala 2 vezes. Qual que é antes que ele fala essa? O batismo. Então, Deus Pai, na hora que Jesus é batizado por João, que ele sai da água, fala: este é meu filho amado. A diferença é que aqui ele fala: ouvi-o, escutai-o. O que Jesus está falando nessa hora? Nada. Mas então por que Deus Pai mandou a gente ouvir? Jesus não está falando. É porque, na verdade, escutar tem uma outra tradução bíblica, né? Quer dizer, acolha Jesus, acolha esse mistério daquilo que ele é. Escutar na Bíblia está relacionado com obedecer. Está lá em Deuteronômio 5: ouve Israel, o Senhor é o único Deus. Ok? Então a fé vem pela escuta. O que tem a ver falar dessa transfiguração 2000 anos depois, hoje, na vida de vocês? Vocês entenderam na missa qual era o sentido de vocês ouvirem esse trecho de novo hoje? Não? De verdade, a gente está aqui entre irmão, né? Entrou, escutou e ficou por isso mesmo? Pensou nisso nessa semana? Claro que não, né? Tanto de coisa para pensar, né? Tanto de problema. De verdade, alguém lembrou disso? Não. Então, isso a gente precisa ser honesto com a gente mesmo, não é? Por que é tão difícil ouvir isso? Nesse momento da transfiguração, Jesus permitiu aos discípulos descobrir quem ele era. De verdade, ele se transfigura, ele se transforma e revela que ele é Deus. Ele é pura luz. Se vocês olharem no Antigo Testamento, no Salmo 103, acho que é no versículo 2, fala que Deus, a luz é como um manto que reveste. Se vocês olharem Abacuque, também fala de Deus como luz. Então o Antigo Testamento, todo mundo já conhecia essa história de Deus como luz. Aí vem Jesus e fica na luz. Então ele é o Filho de Deus, ele se revela. E nós, pelo fato de Jesus nos termos feito filho, nós somos filhos adotivos de Deus, nós também temos um mistério em nós. Por causa do batismo nós nos tornamos filhos de Deus, e por isso nós temos também essa consciência dessa filiação, consciência que somos amados, e por isso não somos só isso que a gente acha que é, mas nós somos um mistério a mais. Mas como que é difícil para nós entendermos
que essa frase que Deus Pai fala para Jesus, este é meu filho amado, essa frase é para cada um de nós. Cada um de nós é um filho amado. Que é porque hoje nós somos muito barro e pouco espírito. Um dia nós vamos ser muito espírito e pouco barro. O problema é que nós somos muito pesados, né? Nós ainda não trabalhamos, a semana passada eu falei isso com vocês, a nossa consciência de que somos filhos de Deus, e por isso eu não sou resumida a isso. É tão interessante, eu já falei isso com vocês mais de uma vez, mas quando eu pergunto para um de vocês, quem é você? O que a gente responde? Em geral a gente responde a profissão que a gente exerce, mas não é isso que a gente perguntou. Quem é você? Eu não posso responder só que eu sou uma pediatra. Eu tenho que responder, eu sou um filho amado de Deus, eu sou um sonho sonhado dele, só por isso existo. Então por que quando Deus Pai fala, escutai-o? Escutar não é uma brincadeira, porque escutar não é ouvir. Eu posso ouvir e não escutar. Todos nós ouvimos essa passagem domingo. Quantos de nós escutamos essa passagem? O que isso quer dizer? Escutar escutar exige de mim uma atitude que eu não escuto, não é com o ouvido, mas eu tenho que estar atento a essa palavra que vai me transformar, que vai me orientar na vida, me colocar na consciência de um olhar que me conduz. Compreendem? Se essa palavra não chegou no meu coração, se essa palavra escuta não chegou em mim, e que eu tenho que pegar a palavra de Deus e escutar, então eu tenho que pegar a palavra de Deus e colocar a minha vida diante disso, e falar, o que ser filho de Deus transformou a minha atitude? A consciência de que eu sou um filho amado, que eu venho do amor e que volto para o amor, isso mudou em que a minha atitude com o meu irmão? Se eu não for transformada, eu estou sendo, está valendo o que a caminhada? Eu vou deixar para me transformar quando? Se a palavra de Deus não consegue mover em mim, se esse escutar não me coloca diante de Deus vivo, essa palavra perde o sentido, ela fica lá no passado. Aí essa palavra não me muda, não me transforma, eu não me transfiguro. Aí adiantou o que escutar isso? Nada, eu ouvi, mas eu não escutei. Escutar exige de mim hospitalidade, porque eu tenho que pegar essa palavra, colocá-la dentro de mim e falar, Espírito Santo, me transforma nessa palavra. Eu tenho que ter coragem de olhar a minha vida diante disso e falar, se eu for chamada diante dele hoje, eu já mudei o que na consciência de ser filho? Nada. Eu realmente estou investindo na minha vida espiritual, na consciência que eu tenho um pai que me ama, e que para me mostrar o amor do meu pai, além de amá-lo, eu tenho que amar o outro que está perto de mim, porque nós somos irmãos. Eu não rezo Pai meu, eu rezo Pai nosso. Compreendem? E nós, para sermos cristãos hoje, temos que ter atitude de coerência. Eu não posso ser cristão fragmentado, que venho à missa, aqui rezo, e ali fora eu já me comporto como um pagão. Falei semana passada, nós estamos vivendo como pagão batizado. É dura essa frase. Mas é assim, qual é a diferença que eu estou fazendo na vida do meu irmão, dos colegas de trabalho, dentro da minha família? Porque ter fé em Deus é muito mais do que eu ter conhecimento, de eu achar que eu sei tudo de Jesus, ou que eu não, já ouvi falar essas histórias todas, Filó, sei tudo de cor. Mas o que isso impacta na sua vida? Além de eu estar diante dele vivo, eu tenho que estar nele e com ele. É preciso que a gente pare e pense, tudo na minha vida tem Deus como princípio? Sim ou não? Senão eu digo para vocês que é tempo perdido. E tudo que vocês fizeram hoje sem amor, foi tempo perdido. Compreendem? O que te mantém, então, essa consciência de que eu sou filho de Deus, isso tem que me motivar a caminhar. Se eu sou um filho amado, eu tenho que estar transformando, mas isso exige de nós, além da hospitalidade, exige de nós um permanecer em Deus, exige de nós que a gente tem que sempre
Estar ali exige de mim todo dia sacrifício? Exige. Eu preciso escutar isso todos os dias? Preciso. Eu tenho que dizer ao Senhor que eu pertenço a Ele todos os dias? Sim ou não? E vocês renovam isso? Porque para Deus só existe hoje. O presente. O passado está na misericórdia. E o futuro está na providência. Eu só tenho agora. Para amar e servir a Jesus, só tenho agora. Eu não tenho depois de amanhã. Então é agora que a vida me exige a minha atitude cristã. É agora. Quando Pedro viu aquele povo lá, aquela belezura, Deus falou, ele falou, vamos ficar aqui em cima mesmo, Jesus? Bobagem lá embaixo. Por que nós vamos descer e comprometer com o outro? Lidar com o sofrimento do outro. Lidar com o irmão miserável. Lidar com aquele que está com fome. Lidar com aquele que é difícil. É duro. Não é fácil não. Então eu acho, às vezes eu não tenho o conhecimento ainda. Eu tenho um amontoado de informação, mas eu não tenho a vivência da fé. E a nossa diferença é viver na fé todos os dias. Porque Jesus falou que viver com Ele vai nos limitar sem sofrimento. Falou? Vocês rezam que nada de ruim vai acontecer com vocês. Está escrito isso em algum lugar? Não está. Ó, que vocês tiverem dúvida, vocês vão em Lucas. Lucas 7, se não me engano. Lucas, eu acho que eu não vou lembrar aqui exatamente quando, ele diz que aquele que escuta a palavra dele e a põe em prática, que a gente tem que escutar e viver, é como o homem que construiu a casa na terra, na rocha. Aí vem a tempestade, vem o que vier e a casa permanece. E aquele que constrói sobre a areia, no primeiro problema que tem, ele diz, cai. O que te mantém de pé? Na vida nós temos que ter uma âncora. Você tem que ter um eixo firme. Porque a hora que as notícias ruins chegarem, nós permanecemos de pé. Uma vez perguntaram para um prior, né, que é de uma comunidade monástica, que era um monge muito jovem, e disse para ele, mas por enquanto vocês estão nessa comunidade com fervor muito grande, né, na aleluia, mas vocês sabem que o sofrimento vai chegar. Sim, ele falou, sim, eu não tenho dúvida. Mas então como é que vocês, o que vocês acham? Ele falou, eu só espero que quando o sofrimento chegar, ele nos encontre na escuta do Evangelho. Prestou atenção na diferença? Então a nossa vida, ela tem que estar sedimentada na palavra. Aquilo que disse Pedro na leitura de domingo. Nós vimos ele sendo transfigurado. Nós sabemos que ele é o Filho de Deus e nós não estamos atrás de fábula. Não é uma mentira isso. Isso é a decisão da nossa vida. É sério demais. Que nós fomos criados por Deus, convocados a uma vida que não vai acabar. Somos eternos. Com que consciência você caminhou hoje? O dia que a gente tem consciência que a gente caminha, cada dia que falta, menos um, fica tudo tão relativo, que a gente já não briga por um tanto de coisa. Filó, mas aquela pessoa me irritou. Bobagem, ficar com raiva. Diante de Deus nós vamos ter morrer de vergonha disso. Que é o nada. Nós temos que estar aqui pensando em coisas maiores. Pensa sempre assim, Jesus, como é que o senhor faria no meu lugar agora? Brigando por herança, tantas famílias destruídas quando morre alguém, destruídas, quando vai fazer os inventários, quer matar uns aos outros, acabar de matança, para quê mesmo? Vai levar o quê? Nada. E qual o investimento que está sendo feito na alma? Se nós somos filhos do Pai, que é amor e bondade, os nossos atos já são transformados nisso? As pessoas já conseguem olhar para nós e falar, está a cara do Pai. Não? Já conseguimos levar o amor na vida do irmão, a bondade, ajudar o outro na caminhada, a perceber a dor do outro, a acolher o outro. Então exige de nós muita disciplina, essa consciência que eu também vou ser transfigurada. Eu tenho que ser transformada. E o que te transforma? Qual que é o princípio disso? É a consciência que a gente é filho de Deus. Qualquer filho, não, amado. Essa é a diferença. Então você passa por um problema? Passo, sozinho? Não. Tanto que Jesus fala com eles, eles caem no chão, Jesus fala, levantai, não tenhais medo.
Não tenham temor, temor e respeito a Deus, mas não tenham medo de caminhar. Então, o maior investimento que nós podemos fazer a cada dia é trabalhar a cada dia um pouco mais aquilo que somos. Quem eu sou? Para que a nossa vida seja muito mais transformada do que desfigurada, porque o pecado nos desfigura. Por que Nossa Senhora é tão linda? Porque nela só tem amor, não tem pecado. Observe a sua expressão no espelho quando você está irado. E olhe a sua expressão quando você ama. É completamente diferente. Então a gente precisa começar a pensar. Se eu sou filha de Deus, eu preciso viver como filha dele. Filho dele. Andar com a confiança de filho. Ser transformado. Não ter medo. Tudo confiar ao Pai. Então, mas para ser transformado, é igual a pipoca. Como é que ela vira pipoca? O milho vira pipoca? No fogo. Como é que eu sou transformado? Pela ação do Espírito Santo. O Espírito Santo vai chegar aqui e vai te invadir? Não, você tem que pedir. E através do coração imaculado de Maria. E várias vezes ao dia. Venha até mim, Espírito Santo de Deus, e me transforma. Transforma o meu coração, transforma o meu olhar. Transforma a minha consciência que eu sou filha e me ajuda a caminhar como filho de Deus. Eu quero viver de forma que eu possa dar testemunho de Deus vivo. Sem isso não vale. Nós não podemos ser cristão destruído. Nós estamos ficando cada vez um número menor. Dar testemunho de Deus hoje não está brincadeira. Não está. Assumir que cremos em Jesus hoje e assumir isso não está fácil. Mas se a gente não tiver isso primeiro dentro de nós, essa certeza que a gente é filho dele, e essa alegria de ter essa pertença a Deus, o que nós vamos levar para o irmão? Nada. Compreendem? Então por isso que eu preciso escutar. Mas para escutar a Deus eu preciso de silêncio. Observem um santo. As pessoas muito santas, elas são mais caladas, fazem menos barulho. Não precisa chegar mostrando que chegou. Não tem interesse nem de ser vista. Observa a gente que chega fazendo muita confusão, muito escândalo, muito barulho. Observa caminhão vazio, como é que anda. Batendo, faz barulho. Quanto mais você está cheio de Deus, mais silêncio. Observe isso, faz parte da vida. Então quando eu estou cheia, que eu tenho consciência dessa presença, o que eu busco fora? Nada. Preciso ser visto por quem? Por ninguém, só por ele. Muda tudo na vida, não precisa aparecer para ninguém. Eu já estou com aquele que me olha, que cuida, que sabe. Aquele que já me revelou a minha identidade. Eu que ainda não tomei consciência daquilo que sou. Para poder viver naquilo que de verdade eu sou. Gente, quando você toma consciência de que você é filho do Altíssimo, quantas coisas você não aceita mais na sua vida? Milhares. Milhares, eu digo para vocês. Quanto mais vocês caminharem para o centro que é Deus, mais sozinhos vocês estarão. Porque o mundo gosta da confusão e da periferia. Quanto mais vocês caminharem para lá, mais som. Mas ricamente acompanhado da presença dele. Então não tenhais medo. Tome consciência dessa coisa espetacular que Deus fez para cada um de nós. É ser filho. E não ter desistido de nós, quando eu penso que Jesus permaneceu aqui conosco, na Eucaristia que vocês acabaram de receber, na palavra que sustenta, nessa palavra que hoje, quando ele falou com Pedro, né? Pedro falou: é o Senhor mesmo, então me manda andar na água. Fico imaginando Pedro que pescou tanto, andou tanto em alto mar, e Jesus manda ele andar em cima daquela água. Uma coisa surreal. Quando ele ficou com medo, Jesus fala: homem de pouca fé, uma coisa para nós hoje. Como que a gente tem medo, como que a gente acredita, mas desconfiando, como que eu não acredito nesse amor incondicional de Deus? Por isso a gente vive deprimido, vive triste, vive cabrunhado, vive com medo de tudo, fala: mas será que vai dar certo? Meu Deus, mas será? Que luta. Senta ali, conversa com quem pode, como filho, chega lá e fala: que eu vim trazer um negócio para o senhor, entrega, fala: estou esperando a sua orientação, ele vai conduzir.
Simples, a vida fica tão mais leve, tão mais simples. Tira os remédios de levantar, os remédios para ficar de pé, os remédios para dormir, o que é isso? Para. Olha a nossa cura. Ele é a cura. Ele que nos põe de pé, Ele que nos dá o ânimo, Ele que fala coragem. Tem algo tão lindo para vocês. Senhor, eu estou sofrendo, tem dor. Mas eu posso curar. Eu posso aliviar, eu posso te dar um outro sentido. Porque a morte não vai ter a última palavra. O sofrimento não, ele pode nos transformar se a gente permitir. Porque eu consigo olhar para o outro melhor. O médico ferido é o médico que melhor cura. Que é capaz de dar compaixão. É capaz de se olhar no outro e se ver. Hoje é tão interessante que o mundo está nos tirando a empatia. O TikTok, eu estou implicada com ele, né? Mas é porque ele é complicado. Ele é tão ardiloso que o objetivo dele é destruir. É para que você não pense, vai fazer uma geração de zumbi. Não pense, apenas consuma. Todo mundo que não pensa é fácil de ser domado, domesticado. Só compra. A coisa não está boa não, estou falando sério com vocês. Do ponto de vista psiquiátrico é aterrorizador. Não é brincadeira. Quem tem filho tem que começar a negociar a desinstalação disso. Eu fiz um podcast agora com o Belisário, que é um grande psiquiatra, que ele está apavorado. Não é brincadeira. Uma das doenças mais graves da psiquiatria, que ficava guardada nos livros, hoje ela já se manifesta, que é a dissociação do mundo real com o virtual. De repente alguém olha para você e fala: você não é minha mãe, sabia? Você é uma impostora que foi colocada aqui. Pode imaginar a consequência disso? Eu mato. Você não é minha mãe, não é meu pai. E ele é sutil, né? Destrói devagar. Não é uma brincadeira. Os meninos estão adoecendo, nem sabem mais por quê. Não consegue sentir. Hoje faz parte da anamnese, a gente vê quantas horas de tela. Outro dia uma menina passando muito mal no meu consultório, que ela não sabia explicar o que era. Ela tinha 9 horas e 28 minutos de TikTok. O dia só tem 24. Nem ela viu, nem ninguém viu. 9 horas e 28 minutos. Então nós somos com uma geração doente. E no meio disso eu falo com vocês, somos filhos de Deus. Nós não precisamos disso para a gente ser feliz. Nossa felicidade não está aí. Porque o TikTok está gerando nos meninos um tédio, porque eles não têm mais prazer na relação uns com os outros, sentar e conversar e bater um papo. O prazer é rápido e fugaz, rápido e fugaz, rápido e fugaz, então as relações serão nenhuma, líquidas. Essa é a construção que está sendo colocada nos adolescentes e em muitos adultos viciados. É seríssimo. Aí nesse momento eu chego para vocês e falo: você é um filho amado, imagina quem é que está interessado em ouvir isso. Então é por isso que é preciso que a gente seja tão transformado que as nossas atitudes revelem a presença de um Deus vivo e carregar em nós a alegria de pertencer a Deus e saber que não vivemos no acaso, que existe algo antes do nosso nascimento e depois da morte, que a vida não encerra no nada. Mas para isso, esse tem que ser construído primeiro dentro de cada um de nós e saber essa alegria de pertencer a Deus. Então isso aqui tem que nos incomodar. Tem que pedir a Jesus a graça de escuta, pedir a Ele a graça do silêncio, porque Deus não vai falar no barulho. Parar muitas vezes, ficar sentado horas ali diante dEle. Horas, um dia eu fiquei sentada diante dEle 3 horas. Assentada, fica lá diante dEle. Falei: estou te olhando, só me olhando, até nós chegar numa conclusão. Meu marido falou: 6 horas da tarde para continuar aí. Falei: já estou aqui desde as 3. É ali que resolve. É ali, é com Ele que resolve. Fala: Jesus, é aqui, me dá a graça de me silenciar, porque fechar a boca não é difícil não, difícil é silenciar e domar tantas feras que habitam em nós, até a gente domar todas, para permitir que Deus fale, até a gente conseguir entender como é que Deus fala, porque Ele não vai falar como eu estou falando com vocês, até entender e até ouvir. Por isso é um exercício de resistência. A escuta. Escuta é um exercício de resistência. Nem é sentar lá e falar: não, já está bom. Não. Às vezes gasta 3 horas, 4 horas. É preciso fazer com que isso seja uma rotina para nós. De verdade, seja um momento de um encontro. Escutar. Isso é uma das coisas mais preciosas da nossa vida. Poder ouvir. E que Deus nos conceda essa graça. De não só ouvir, mas escutar no mais profundo de nós.
para que essa palavra nos transforme, nos oriente, nos confirme a direção, e que a gente tenha a mesma certeza de Pedro. Eu não creio nem em fábula. A história de Jesus não é a história da carochinha, é real, é a nossa vida, é a nossa história, é de uma beleza louca. Eles foram testemunhas oculares, e é essa fé, a nossa fé apostólica, que cremos nesses homens que tiveram a graça de estar diante dele. Então, que Nossa Senhora, que foi aquela mulher que teve que escutar o mistério, né, gente? O mistério. Quando ela ficou 9 meses com Deus dentro dela. Isso é uma loucura, isso. Quando o anjo dá o anúncio e ela acolhe esse mistério. Imagina quanta coisa ela teve que ouvir e meditar. Que ela interceda por nós, a nossa miséria. E nos conceda de Deus as graças que a gente precisa na nossa caminhada espiritual. Porque nós queremos ser transfigurados, nós queremos ser transformados pela graça de Deus, nós queremos aprender a ouvir, a meditar a palavra que vai ruminando em nós, até gerar vida e transformação de vida. Ela foi completamente transformada, que ela peça ao Senhor por nós, para que a gente também na nossa vida espiritual, não seja só ouvir a missa, não seja só vir o grupo de oração, não seja só fazer uma novena, mas ser transfigurados pela palavra, e que nessa noite a gente tome posse disso. Eu sou filha, eu sou um filho amado, e por isso eu tenho que ser transformado, porque Ele espera de mim uma atitude de bondade, de amor, que esse mundo aguarda. Muitas pessoas irão chegar até Ele por causa da sua atitude, não pela sua palavra, mas pelo seu ato, pelo seu olhar, pela sua acolhida de amor, que era o mesmo que Ele faria, porque nós somos irmãos. E às vezes o outro ainda não teve a oportunidade de sentir um amor de Deus dessa forma. Se você já sente esse amor, que você seja capaz de abraçar o outro que ainda não sente, falar com ele, coragem, de pé. Você também é um filho ou uma filha amada. Você irá compreender isso enquanto a gente caminha junto. Que Deus nessa noite, derrame sobre nós as bênçãos que a gente mais necessita para a nossa caminhada espiritual, sobre a intercessão tão poderosa de Nossa Senhora, que ela interceda por nós junto a Deus, para que cada um de nós nessa noite possa ser transfigurados pela palavra. Nós vamos comentar sobre o Evangelho de João, capítulo 8. Sempre que alguém for ler para vocês o Evangelho, feche os olhos. Porque isso aqui não é uma parábola, isso aqui aconteceu, isso foi um acontecimento, Porque uma coisa é quando Jesus contava uma parábola. Isso aqui aconteceu um fato para que ele pudesse fazer alguma coisa. Então, feche seus olhos e veja a cena, João capítulo 8, Os fariseus e os escribas trazem então uma mulher surpreendida em adultério e, colocando-a no meio, dizem-lhe: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante delito de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. Tu, pois, que dizes? Eles assim diziam para pô-lo à prova, a fim de terem matéria para acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia no chão com o dedo. Como persistissem em interrogá-lo, ergueu-se e lhes disse: Quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se de novo, escrevia no chão. Eles, porém, ouvindo isso, saíram um após outro, a começar pelos mais velhos. Ele ficou sozinho e a mulher permanecia lá, no meio. Então, erguendo-se, Jesus lhe disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Disse ela. Ninguém, Senhor. Disse então Jesus: Nem eu te condeno. Vai e de agora em diante não peques mais. Nesse fato aqui que aconteceu, que João descreve, nós temos 3 coisas para poder ver.
Jesus e os fariseus e os escribas é uma cena. Jesus com a mulher é outra cena. E Jesus e nós é a outra cena. Né? São três coisas situadas aqui no mesmo contexto para que a gente possa pensar. Então, vocês imaginem a cena. A mulher é surpreendida em adultério, mas a primeira coisa que a gente observa que eles levam a mulher e falam com Jesus assim: esta mulher, ela não tem nem nome. Mas o adultério ela não está fazendo sozinha não, cadê o homem? O homem não está aqui na cena. Nem é dito o que aconteceu com ele. Né? Então eles levam a mulher, jogam ela no chão, você imagina que ela devia estar sendo arrastada, joga ela no chão e fala com Jesus, e Moisés manda apedrejar. E o Senhor diz o quê? Jesus naquele momento ele está ali agachado, escrevendo, né? Nós só vamos descobrir o que ele escreveu o dia que a gente chegar lá e perguntar para ele: o que o senhor escreveu naquela hora lá, porque ninguém vai saber o que foi que ele escreveu. E é tão interessante que Jesus fica ali até que eles insistam para que ele tenha a primeira conversa com ele. E Jesus não condena e nem julga nem os fariseus e os escribas, nem a mulher. Porque ele entende o contexto. E o contexto dessa mulher, depois vocês olhem com calma, Levítico 18 e Deuteronômio. Levítico 18, então, é um capítulo só sobre as proibições sexuais, tudo que foi dito que eles poderiam ou não fazer. Está tudo escrito, item por item. E está descrito em Levítico 20, versículo 10. O homem que cometer adultério com a mulher do seu próximo deverá morrer, tanto ele como a sua cúmplice. Muito bem. Em Deuteronômio 22, versículo 22, está assim: se um homem for pego em flagrante deitado com uma mulher casada, ambos serão mortos, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Agora escuta essa frase: deste modo extirparás o mal de Israel. Então, é dentro desse contexto, dessa lei, que é levado a mulher ali para que Jesus desse a sentença. E é tão interessante a gente observar os detalhes. Então, que Jesus estava ali escutando e pensando, né? Porque aonde eles estavam vendo apenas um delito, né? Apenas um pecado, Jesus estava vendo um mal que precisava ser curado. Onde eles não sabiam nem o nome da mulher, né? Onde eles estavam vendo ali só um rosto, Jesus estava vendo um sofrimento. Mas é tão lindo que eles falam assim, João fala assim, que Jesus então se levantou. Ele estava agachado, ele se ergueu. Quando Jesus se ergue, ele vira o protagonista da história. A partir daqui agora é comigo. E é belíssimo o que ele faz. Né? Naquele momento, onde ele vê a situação que está inserido, então ele não condena os escribas e os fariseus, porque eles estão dentro de um contexto, e Jesus veio trazer algo novo. Na onde está escrito ali, deste modo, você matando o homem e a mulher que estão em adultério, você vai extirpar o mal. Mas Jesus não veio para isso, né? Jesus veio para fazer a cura, né? Jesus veio para nos libertar desse mal, né? Jesus veio para libertar e dar para o homem uma nova consciência daquilo que ele é. Veio ensiná-lo de viver a partir do amor, né? Ele veio trazer uma outra consciência. Ele não veio simplesmente extirpar, ele não veio acabar. Ele veio curar, né? Ele veio libertar o homem de tudo isso, né? Então, quando ele olha para aqueles fariseus, para aqueles saduceus, né? Os escribas, né? E agora ele também pergunta para cada um de nós, né? Porque o julgamento é uma coisa que está na raiz da personalidade humana, né? A gente mal sabe do acontecimento, a gente já julga sem avaliar, né? Então, quando Jesus pergunta: quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro ali a tirar uma pedra.
Quem dentre vós, aquele de vós que nunca olhou para uma mulher com cobiça, atire a primeira pedra. Aquele de vós que nunca foi infeliz, sedento de ternura, atire-lhe a primeira pedra. Aquele de vós que nunca se deixou seduzir por nenhuma imagem, aquele de vós que nunca se enganou a si mesmo e que nunca enganou os outros, atire-lhe a primeira pedra. Aquele de vós que está sem desejo, aquele que nunca tem dúvida, aquele que nunca mentiu, atire-lhe a primeira pedra. Aquele de vós que nunca chafurdou nas sombras da noite, lance-lhe um raio de luz. Na verdade, quando Jesus coloca isso, porque qual que era a única pessoa ali que poderia atirar a pedra nela? Só Jesus, porque era o único sem pecado, né? Era o único. Mas o que ele queria colocar ali, que na verdade todos nós cometemos as mesmas coisas. E por quanto é difícil julgar, porque independente da gente fazer às vezes as mesmas coisas, ou pior, daquilo que foi revelado, né? Nós temos uma mesma raiz, que às vezes um já teve a condição de sair e o outro não. E às vezes até conosco, quanto é difícil nos julgar. Quando eu coloquei aqui, qual de nós que nunca se enganou? E tem hora que você passa por situações que você fala, mas como que eu não vi isso? Mas como é que eu posso ter sido tão ingênua nessa situação? Se para nós é tão difícil avaliar a gente mesmo e ver como é que a gente foi enredado numa história, você imagina julgar o outro, não saber do coração do outro, não saber dos propósitos do outro, não saber o que levou o outro a fazer isso. Então Jesus aqui tem um ensinamento para cada um de nós, né? Porque a gente olha o outro de acordo com a situação mostra e já condena e já critica, né? E nesse momento aqui a mulher sozinha, né? Então, na verdade, quando Deus vem, adultério, gente, na verdade, né? Adultério é trair Deus. Quando Jesus vem para nos livrar, nos libertar do adultério, da ilusão. Tudo aquilo que não está em Deus é errado, é uma ilusão. Porque para se libertar de um amor, que não é fácil às vezes, você precisa de um amor muito maior. Onde que você encontra esse amor maior? Só em Deus. O ser humano tem uma necessidade de um amor, de ser amado, de ser reconhecido, de ser desejado. E às vezes você coloca esse desejo infinito que você tem no outro que é finito, que vai só te frustrar. Então, para você sair de um desejo, você precisa de um desejo maior. Isso Jesus vem nos libertar. Vem tirar de nós essa ilusão, né? A gente está sempre no mundo aqui numa ilusão. O que nós temos de real, de verdade na vida é Deus, né? Então, quando nós adulteramos, né? Quando nós estamos adulterando é que Jesus está querendo nos abrir, tirar a venda dos olhos, nos abrir, nos colocar dentro de uma realidade. Falar, essa, né? A realidade, né? Essa. É isso, né, que está acontecendo, que a gente, às vezes, está aqui, mas não está aqui. Ou está sendo permitido, né? Não paramos para poder nos avaliar de verdade, saber quem somos, saber da nossa história, saber que somos filhos do Altíssimo, que estamos aqui para um conhecimento pessoal, descobrir quem somos, caminhar nessa descoberta, porque vamos voltar para a casa do Pai. Mas a gente prefere ficar nesse mundo iludido mesmo, né? E colocando os nossos sonhos, os nossos desejos naquilo que não vai nos saciar. Quando eu fico imaginando que Jesus, depois que disse isso, ele se inclinou de novo, né? Ficou ali esperando ver o que ia acontecer. Quando ele levanta outra vez, está ele sozinho com a mulher. As únicas duas pessoas em silêncio eram Jesus e ela, porque o resto eu fico imaginando o burburinho que devia estar lá. Mas estava Jesus e ela. Claro que Jesus ficou feliz quando viu que eles não mataram em nome de Deus, que eles não acrescentaram alguma coisa a mais. E ele pergunta para ela, mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Fico imaginando o olhar que Jesus lançou para essa mulher. Talvez deve ter sido o olhar mais puro que essa mulher recebeu na vida. Pela primeira vez um homem que não a olhou com cobiça. Pela primeira vez um homem que olhou para ela de verdade, né? Olhando quem era ela, aquela mulher, né?
porque é de verdade quando Deus nos olha, né? Esse olhar dele que nos desnuda, né? Que nos faz entender aquilo que somos, né? Fico imaginando na hora que ela foi olhada por ele de verdade, que ela se sentiu amada por ele, como ela nunca foi amada por nenhum dos homens que ela andou, nem se ela era casada pelo marido que ela estava, se ela não estava buscando em outra ternura. Porque é tão interessante essa mulher, que mesmo correndo o risco do adultério, ela era uma mulher corajosa, porque ela correu o risco. Ela foi atrás daquilo que ela buscava, que era o amor, né? Só que ela buscou o amor onde ele não estava. E assim na nossa vida, a gente às vezes busca a felicidade onde ela não está. A gente busca o amor onde ele não está. A gente busca a nossa realização onde ela não está. Então a gente se frustra. Então é nisso que é o adultério da ilusão, né? Que a gente busca as coisas onde elas não estão, né? Na verdade, a fonte de todas as coisas está em Deus. Mas a gente ainda vai descobrir isso na nossa caminhada, né? Uma hora nós vamos conseguir entender essa dimensão do que é, como é que o mundo nos ilude, como é que a gente é enredado e a gente não chega na verdade, naquilo que de verdade nos satisfaz, que na verdade enche o nosso coração, né? Fora de Deus, nosso coração foi feito para Ele, né? É difícil, né? Então vocês imaginam o que foi essa mulher, né? Vocês imaginam, ela veio para ser julgada pelos homens e foi julgada por Deus. Ela veio para poder passar por uma justiça e encontrou misericórdia. Pode imaginar isso? Ela encontrou misericórdia, né? Encarnada, né? Em pessoa, né? Ela encontra com Ele. E é tão linda essa frase aqui, quando ele pergunta para ela, ninguém te condenou? Ela fala, ninguém, Senhor. Então Jesus diz, nem eu te condeno. Nem eu te condeno. Quantas vezes a gente vai para uma confissão, e é tão maravilhoso na hora que você está confessando, que você termina a confissão, e que você escuta isso, né? Nem eu te condeno. Vai em paz. A gente poder entender a dimensão dessa frase, a profundidade disso, né? Aquele que poderia naquele momento dar a sentença para aquela mulher, fala com ela, nem eu te condeno. Eu te entendo, eu te aceito, eu entendo o que aconteceu, eu entendo a ilusão que você foi levada, mas o amor verdadeiro não está onde você buscou, não está em nenhum dos braços desses homens que te enganaram, te seduziram, mas está em um só, que é o Senhor de todas as coisas. Na verdade, essa mulher tem que fazer uma caminhada, né? E aí Jesus diz a ela, vai, né? Vai em direção ao seu desejo, ao que você busca, mas de agora em diante não peques mais. Tenha confiança no Deus da misericórdia, tenha confiança naquele que todos os dias pode te dar a força de amar. Tenha misericórdia naquele que tenha confiança naquele que é a fonte de vida que foi aberta dentro de você. Descubra que a fonte de amor está em você, não está fora de você. Não busque as coisas fora, estão dentro, né? Cada vez que a gente buscar as coisas fora de nós, nós não vamos achar. Busca isso dentro, né? E ele fala, e aí não peques mais, né? Então eu fico pensando, Jesus, ele não quer a morte do pecador, né? Ele não quer o pecado, mas ele não quer a morte do pecador, é o que está escrito lá em Ezequiel, né? 33:11, assim como o Pai, não quer. Mas quer que a gente saia dessa ilusão, né? E que nos coloque de verdade de pé e nos dê a consciência daquilo que somos. Nós não temos dimensão para aquilo que fomos criados. Santo Agostinho fala isso, né? A grandeza daquilo que fomos criados a gente não sabe. Por isso que Deus coloca dentro de nós um desejo. O desejo de oração, que é o desejo de encontrar com Ele. À medida que a gente vai rezando, a gente vai desejando, vai rezando, vai desejando. Quanto mais a gente reza, mais o nosso coração se alarga e mais Deus pode fazer em nós, né? Então, diante dessa cena, é preciso a gente pensar nela, na nossa atitude de julgar, né? Por que você olha o cisco que está no olho do seu irmão, não vê a trave que está no seu, né? A facilidade que temos de julgar. E aquilo que está escrito, quando a gente julga, a gente está dando o direito, não o outro de me julgar, mas Deus de me julgar. Estou dando para Ele a medida. Então, aprender a não julgar, né? Como que isso faz parte da personalidade humana, né?
A situação, a gente nem acabou de receber a notícia, a gente já traçou tudo da vida do outro, né? A gente não escuta, a gente não olha os dois lados de uma história, né? A gente não para pensar e pensar, e eu no lugar dessa pessoa, o que eu faria? Né? Provavelmente pior. E pensar, e eu? Né? E quando sou eu que sou julgada, e quando eu que sou caluniada, e quando invento alguma história com meu nome, e eu? E quando eu preciso da misericórdia de Deus, e quando sou eu que preciso de ir até Ele, para receber a misericórdia dEle, para poder ouvir, nem eu te condeno. Isso é maravilhoso. E fala, de pé, segue a sua vida. Não fica parada, Jesus não reduz essa mulher a um remorso, nem faz com que ela fique parada no passado dela, ele fala com ela, vai. Não fica remoendo aquilo que já aconteceu, porque às vezes a gente fica impedido de andar parado numa coisa que nos aconteceu. A gente fica preso no passado. Aquilo que Deus já te perdoou, está perdoado. Vai em paz e não peques mais. Peça a Deus a graça de não pecar. Peça a Deus que de verdade você tenha pavor do pecado, porque nós vamos ofendê-lo. Peça a Ele a graça. Peça a Ele a graça de ir confessar. Se liberte de quanta coisa que na sua vida te impede de viver a dignidade que você foi criada. Você foi criada para ser filha do Altíssimo. O que nos impede? Né? Quanta coisa que nós estamos amarrados, né? Eu me lembro muito de uma pessoa que, quando eu fiz mestrado, entre a Santa Casa e a Federal, a escola, eu nunca vi 1 metro quadrado onde tem mais doente mental. Aquele lugar ali é uma coisa impressionante. Então, no meu período de 1 ano e meio correndo entre a Santa Casa e a Federal, eu conheci um senhor que, enquanto eu ia lá assistir a aula e voltava, ele estava no mesmo quadrado, porque ele enrolava as pernas dele com um papelão e amarrava, então ele não conseguia andar, ele ficava só assim com a perna, ele não saía do lugar. E às vezes a gente está assim, amarrado no passado, amarrado em alguma coisa mas eu fiz aquilo aquele dia, mas você já confessou, Deus já te perdoou. Às vezes a gente é que não se perdoa. Então Deus não quer nos confinar nisso. Deus quer que a gente caminhe de peito aberto, na certeza que não estamos sozinhos, que estamos com Ele, né? Que a nossa vida é isso mesmo, Deus perdoa todo dia. Todo dia tem que confiar na misericórdia e no perdão dEle. Por isso que Ele nos ajuda a perdoar o irmão. Porque nós somos iguais, as dificuldades são essas. Se a gente não viver numa vigilância imensa, nós temos tantas ciladas que a gente cai. Né? Se a gente não estiver extremamente na graça, é impressionante como a gente peca. Né? O dia inteiro a gente peca. Né? Então, por isso que a gente precisa ter misericórdia com o outro, né? Porque Deus tem conosco. Então, a passagem dessa mulher, somos nós. Né? Somos nós, traindo a Deus pela ilusão, né? Pela ilusão. Quantas vezes, né? Nós trocamos Deus por menos que 20 moedas, né? Quantas vezes a gente já trocou, falou, isso é que eu quero na vida? Deus fica para depois, né? A gente carrega Deus muitas vezes como um apêndice, né? Como alguma coisa, brinca às vezes como uma tralha, né? Que faz parte da vida. E como que Deus está longe de ser de verdade o nosso centro, né? O nosso primeiro amor, né? Nós voltamos aqui nesse retiro para viver o primeiro amor, né? Para voltar a esse amor, né? A entender que Ele é que é tudo para nós, né? Que Ele que é o centro de todas as coisas. Tudo fora dEle vai nos enganar. Então, por isso que tudo que acontece a gente apresenta ao Senhor e fala, isso é verdadeiro ou é mais uma enganação? Né? O dia que a gente aprender a colocar todas as coisas da verdade diante dele, né? Aprender a não ter medo de ser desnudado pelo olhar, como essa mulher foi olhada, deixar Deus nos desnudar, né? Ficar nu diante dele e mostrar a nossa verdade, a nossa miséria, né? Talvez quando Jesus estivesse lá mexendo naquela areia, ele deve ter pensado assim, essa turma é um pó, né? Como é que esse povo quer ser pó, é pozinho e tem esses pensamentos, gente, que acha que é dono de tudo, que pode julgar, que pode traçar tantas regras uns para os outros, né? Que pode condenar.
aonde os discípulos, onde os escribas estavam lendo lá que tinha que extirpar e matar, Jesus falava, é a oportunidade que eu tenho de resgatar e de curar, que essa é a missão dele. Então hoje nós vamos colocar o nosso coração diante de Deus, né? E pedir perdão a Ele por tantos adultérios, por tantas vezes que o trocamos por tantas ilusões, por tantas vezes que nos permitimos ser enganados, iludidos, tantas vezes que trocamos aquilo que é real por aquilo que não nos traz nada. Vamos pedir a Ele que também tenha misericórdia de nós, que também olhe por nós dentro da nossa miséria, dentro da nossa dificuldade em crer, da nossa dificuldade de assumir a nossa identidade, a nossa dignidade de filho de Deus, de entender que estamos nesse mundo, mas não pertencemos a este mundo. Pedir perdão a Ele, falar, Jesus, olhe para mim agora, como o Senhor olhou, com aquele olhar de amor para aquela mulher, para aquela pecadora, olhe para mim, veja a minha história, e também me diga, eu também não te condeno. Vamos nos sentir perdoados por Ele. Se há muito tempo a gente não confessa, vamos procurar um sacerdote, que quando a gente está diante do sacerdote em confissão, nós estamos diante de Jesus. Vamos se rasgar diante dele e fala, tenha misericórdia da minha miséria, como o Senhor teve daquela pecadora. Me dê a sua mão, me ponha de pé e fala, vá, eu não te condeno. Solta o passado e fica livre para viver aquilo que Deus tem para você, que realmente Deus não tem o bom, Deus tem o melhor para a vida de cada um de nós. Que nessa noite Deus possa começar a preparar o nosso coração para esse encontro, né? Para esse encontro, onde Ele vai nos olhar, onde Ele vai nos rasgar, nos desnudar e nos trazer uma vida nova com o nosso primeiro amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos sentar? Nesse último domingo, a igreja celebrou a exaltação da Santa Cruz. Tenho certeza que vocês participaram das missas, escutaram homilias belíssimas, mas eu sempre tenho uma preocupação quando eu venho aqui, quando eu rezo por nós, é que tudo que a igreja celebra, quando eu falo exaltação da Santa Cruz, eu preciso entender por que isto e o que isso vai mudar para mim hoje. Se a palavra de Deus, ela não entrar no nosso ouvido, não encontrar um campo no nosso coração, não mudar a minha história, a minha vida, ela não me transformou, ela não me converteu. Então não teve sentido nenhum. Então eu não sei como é que vocês receberam essa palavra, eu não sei se vocês conseguiram compreender, e se fizeram de tudo que vocês escutaram, alguma coisa para a vida de vocês hoje. Quando vocês olham para a cruz, é preciso pensar que a morte dele gerou o que para você? O quê? Mas é vida com V maiúsculo. Não é subsistência, é vida. Então, se isso foi a ação dele para poder gerar vida em nós, o que nós estamos fazendo com tudo isso? Então, eu fiquei pensando muito e trouxe para vocês a meditação que Deus Pai faz com Catarina de Siena. Então, ele fala assim com ela: Catarina, o plano era assim. Eu formei vocês todos, isso é 1377. Nós estamos em 2025. Eu formei vocês todos do mesmo material. É o mesmo. Eu fiz vocês. Porque eu criei vocês para viverem comigo eternamente e gozarem e fazer parte do sumo bem e da bondade que eu sou.
É só isso que ele é, bondade e amor. Queria que vocês participassem disso e vivessem comigo. Aí houve o pecado de Adão. E o pecado de Adão, ele cancelou tudo isso. O pecado de Adão, a desobediência, fez com que entrasse no mundo todo mal, todo pecado, toda morte e sofrimento. Então, todo tipo de mal. Deus Pai fala que a gente passou a ser... quantas coisas foram batendo em nós por causa dessa atitude. Então ele ficou pensando, como é que ele ia refazer a gente? Como é que ele ia nos recriar? Então ele falou, a estrada, ele fala, Catarina, a estrada para voltar para casa com o pecado de Adão foi quebrada, foi interrompida e o paraíso foi fechado. Ninguém mais voltaria para casa. Então eu fiquei pensando, como é que eu vou fazer para vocês voltarem para casa? Então eu fiz uma ponte. E a ponte é a cruz eterna, que ele fundou aqui na terra e vai direto até o céu. Isso é extraordinário. E ele fala, que hora que essa ponte foi elevada? Você sabe? Que hora que essa ponte foi elevada? Ela fala, essa ponte foi possível porque eu fiz a união da natureza humana com a divina. A união hipostática. Através de Maria, Jesus passa a ter a nossa carne, então é o humano com o divino. Então, Deus Pai faz Jesus para que Ele venha nos redimir. Quando que essa cruz é elevada? Quando que essa ponte se levanta? Pensam nisso? O que Jesus falou? Ele falava assim, quando eu for elevado, eu atrairei todos para mim. Então no momento que ele foi, imagina, Jesus foi crucificado deitado, ok? Quando eles levantaram Jesus, naquele momento, aquela ponte se fez. Isso é uma coisa louca. E Deus Pai fala assim, Catarina, qual foi a única coisa que manteve Jesus preso na cruz? Nada podia mantê-lo preso, ok? É Deus e homem. Qual foi a única coisa que manteve ele preso na cruz? O que vocês acham que manteve ele preso? O amor por nós. Somente por amor ele não desceu da cruz. Ele foi até o fim por amor. Então nós temos que olhar para a cruz e falar como eu sou amado. Como eu sou amada. Então a cruz para nós é um objeto de devoção e de adoração. Porque foi por essa cruz que nós fomos redimidos. Foi por essa cruz que Ele nos buscou. Então Deus Pai fala que Ele monta essa cruz para que a gente... Ele fala, o que adianta eu fazer uma ponte para vocês voltarem para casa, se vocês não vão subir na ponte e fazer dela esse caminho para vocês atravessarem? Tá certo? O que adianta saber que tem um caminho se eu não ando por ele? Ok? Então ele fala que a ponte tem 3 níveis, são 3 degraus. Um é os pés dele. O nível dos pés de Jesus é o nível do amor. Por quê? Eu não ando, não são os pés que fazem com que o corpo ande? Sim. Mas é o amor que faz, o amor ao Pai e o amor a cada um de vocês, é que faz que a nossa alma caminhe. Então, tem um nível ao nível dos pés, ao nível do coração e ao nível dos lábios. São 3 níveis de amor, que um dia a gente conversa sobre isso, que eu já até falei sobre isso. São 3 níveis, e ele fala que dá o nível dos pés para que a gente possa subir. Aqui, quando a gente chega ao nível dos pés de Jesus, a gente começa a descobrir o amor a Deus e o amor ao irmão. Nós nascemos para aprender a amar a Deus e aos irmãos.
E ao nível, com esse a gente chega até, e a gente começa a aprender o desapego, a tirar os vícios, para depois caminhar ali em cima nas virtudes e lá em cima gozar da paz. Deus Pai fala assim: Catarina, eu tinha que fazer essa ponte de um material. O material humano não daria condição de manter essa ponte. Então eu tive que colocar pedras no corpo de Jesus. Eu fiz do corpo de Jesus uma ponte. E essas pedras que foram amalgamadas com o sangue dele, para que vocês possam caminhar, são as virtudes. Então isso é uma coisa que a gente precisa entender. Para a gente caminhar sobre essa ponte, eu preciso cultivar em mim as virtudes. Que a virtude é aquela forma da gente de querer fazer somente o bem. Né? Vocês vão estudar isso, quiserem estudar no livro do Catecismo, está lá as virtudes teologais, a fé, a caridade, fé, a esperança e amor, e a prudência, a justiça, aprender a viver tudo isso. Isso a gente vai conseguir administrar isso, aprender essas coisas. De cada vício que a gente vence o vício com uma virtude. Cada vício a gente vence com virtude. Então, a forma natural da gente querer fazer somente o bem. São Paulo não falava isso, ele falava: eu não faço o bem que quero, mas faço o mal que eu não quero. Por causa da guerra que existe entre nós. Porque apesar de Deus ter nos libertado, ficou em nós a cicatriz, né? Igual a cicatriz quando você opera, que é uma tendência da gente para o mal, né? Então, por isso que é uma guerra que a gente vive, até conseguir viver de verdade tudo que Jesus viveu. Então, Deus Pai fala assim: Catarina, todos os homens chegarão diante dessa ponte, que é Jesus. E você tem 2 caminhos para escolher. Tem o caminho dele, que nós vamos caminhar, mas tem o caminho de baixo, que é o caminho do pecado. Então ele fala: apesar de eu ter feito uma ponte, os homens preferem a correnteza. Ele fala: cuidado com o rio do pecado. Essa ponte te ajuda a atravessar por sobre o pecado e você não peca. Mas cuidado, porque é uma ilusão. É um caminho que não tem pedra, é um caminho feito de água, então não tem sustentação. Todo mundo que anda pelo rio do pecado, ele fala, vai se afogar, vai afundar. Ele fala: isso são as enganações do mundo, de onde você acha das ilusões, dos falsos amores, da ilusão do ter, do poder. Que ilusão? Ele fala, isso escapa de você, isso escapa. Vocês gostariam de reter isso e viver nisso, mas não tem jeito, porque isso vai passar. Mas só que vocês não entendem que vocês também estão passando, que vocês caminham para a morte. Então, quem caminha sob a cruz, é uma opção, ele fala. E quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele fala, é verdade, é real, porque Jesus está unido a mim, eu sou a suma verdade. Então, se vocês entrarem por esse caminho, vocês vão encontrar comigo? Irão encontrar. E não precisam ter medo de caminhar por esse caminho. Ele diz, esse caminho eu protejo, eu guardo. E Deus Pai fala de um jeito muito bonitinho, ele fala, eu pavimentei essa estrada para vocês, vocês vão andar sobre as virtudes. Porque vocês imaginam, o que se fala de Jesus? Que tudo que ele fez o bem, ele fez bem em todas as coisas, e ele passou fazendo o bem por onde ele andou. Hoje era a cura do filho, a ressurreição do filho da viúva de Naim. Então, por onde ele passou, ele fez o bem. Nós temos que pensar em nós, como é que a gente está caminhando, sendo filhos do Altíssimo. Ele diz, eu pavimentei, e eu fiz para vocês um telhado para que vocês não molhem. Olha a delicadeza, essas palavras que ele usa. Para o telhado, para não ter justiça divina, porque se vocês andarem sobre, vocês não precisam ter medo da justiça. Esse telhado chama-se misericórdia. E nesse caminho, é bonitinho demais, ele fala, eu fiz uma dispensa para vocês, olha que coisa bonitinha, porque dispensa a gente guarda o quê? Alimento, a comida, qual que é a comida? A Eucaristia. Olha que coisa encantadora. Então vocês andem nesse caminho das virtudes, porque vocês terão sob proteção a minha misericórdia, e no meio do caminho vocês se alimentam para que vocês não se enfraqueçam. Senão vocês não têm força. Deus Pai fala assim, Catarina,
O pecado de Adão era um pecado mortal. Então, vocês não dariam conta de fazer a reparação disso. Então, Jesus foi como médico que chegou diante de alguém doente, envenenado, e puxou ele mesmo o próprio veneno e salvou a pessoa. Então, Jesus fez o papel, ele compara, da ama seca. Lembra das amas secas? Papel da ama seca, que toma o remédio para o menino, o remédio que é amargo, porque a criança não vai dar conta do remédio, porque a criança é fraca e a ama seca é grande, forte. Então, como a criança é fraquinha, pequena, não dá conta, a ama seca toma o remédio por ele, pela criança. Fala, Jesus tomou por vocês o remédio amargo, que vocês não dariam conta. Qual é o remédio amargo? A cruz. Porque vocês são crianças enfraquecidas pelo pecado. Olha o cuidado dele. Vocês são crianças enfraquecidas pelo pecado. Quando temos João 15, Deus Pai fala assim. Jesus fala, eu sou a verdadeira videira e meu pai é o agricultor. Então Deus Pai fala, eu sou o verdadeiro agricultor. Eu coloquei no meio da humanidade a verdadeira vinha, a videira verdadeira eu plantei. Quem é a verdadeira videira? Jesus, vocês não podem ter dúvida disso. Ele é a verdadeira videira, e ele fala, e coloquei vocês todos enxertados nele, para que tudo que vocês, porque sem ele nós não temos a vida de graça, e da graça divina, e nós não conseguimos caminhar, o nosso ramo fica seco e será cortado. Então ele fala assim, eu dei para cada um de vocês uma vinha, para que vocês possam trabalhar. Qual é a vinha que ele deu para cada um de nós? Qual é? Nunca pensaram nisso, né? Nunca, a gente também ninguém contou para nós, né? Só Deus Pai que contou. A verdadeira vinha, ele fala, eu dei para cada um de vocês a vinha é a nossa alma, porque é ela que nós vamos ter que entregar para ele, para que vocês possam trabalhar nela. Compreende? Jesus fala para uma outra mística, vocês ficam muito tranquilos porque vocês não veem a alma de vocês. E é a alma que nós vamos levar? E ele disse, vocês trabalham aqui a alma. Quando vocês chegarem até mim, nada mais pode ser feito. Nem de bom, nem de ruim. Eu tenho que falar essas coisas para vocês, para que vocês despertem. Porque a sensação que eu tenho é que a gente caminha de olhos fechados, sem muita responsabilidade com a nossa vida, que ela é eterna. Nós não podemos, eu vivo falando isso com vocês, ser cristão domingueiro. Nós temos que levar a nossa vida espiritual a sério, porque é real. Não estou falando de uma história de carochinha, estou falando para vocês que é o que vai acontecer com cada um de nós. Nós teremos um dia um encontro, Deus Pai fala, ninguém escapará de mim, todos se apresentarão a mim. Não falo isso para que vocês temam, falo isso para que vocês acordem, para que vocês despertem e falo, ganhei uma vida, ganhei uma vinha, e eu estou fazendo o quê? Estou esperando que dia para começar a trabalhar na minha vida? Que dia eu estou pensando em cuidar da minha vinha? Que a minha vinha tem que dar o quê? Isso, se não der fruto, ele vai? Porque o ramo seco não serve para nada. E se você der muito fruto, ele vai fazer o quê? Vai fazer o quê se você der muito fruto? Ele vai cortar de novo, ele vai podar para que você dê mais fruto. Nós estamos aqui a caminho. Nós estamos aqui para crescer espiritualmente. Não existe parque de estacionamento espiritual. Acho que eu já falei isso umas 10 vezes, mais ou menos. Não precisa achar que nós estamos bons na caminhada, não, que nós nem começamos. É preciso levar a nossa vida a sério. Então é lindo quando ele fala, eu deixei para vocês um alimento. Todos aqueles que caminharem, que Jesus falou que eu sou o caminho, sim, eu sou a verdade, e todo mundo que caminha com ele jamais terá fome. Por quê? Porque ele é o próprio alimento que nos sustenta. Isso é uma coisa extraordinária.
Como é que um próprio Deus que veio até aqui continua nos alimentando, gente? Todos os dias a gente se alimenta do próprio Deus. Ele é o nosso próprio sustento. Isso é uma coisa extraordinária que a gente não valoriza. A gente ser alimentado por Ele. Então, se a gente não recebe esse alimento, a gente enfraquece e o pecado toma conta de nós e nos rouba de Deus. Temos que ter medo do pecado. Temos que ter medo de magoar a Deus, de ofendê-lo. Não podemos fazer isso. Temos que levar a sério essas coisas, porque essa é a nossa vida. Ele fala: vocês não têm capacidade de entender, de imaginar, nem ouvido para ouvir, nem olhos para ver o que eu deixei preparado para vocês. É extraordinário. Nós não temos capacidade de imaginar o que está aguardando cada um de nós. O que Ele já preparou para te receber. Já falei para vocês mais de uma vez, nós temos um Pai que nos espera. Como é que nós vamos chegar lá e falar: nunca ouvi falar nisso? Eu ia falar: Filó falou. Filó falou, tudo que eu falei lá para Catarina, ela falou. A mensagem de Jesus foi dita. Ele fala, depois de 40 dias que Jesus ressuscitou, Ele veio para mim, e aí nós mandamos o Espírito Santo, com o meu poder, com a sabedoria do Filho e com o amor do Espírito, para fazer vocês lembrarem. Como é que os discípulos contaram essa mensagem? Vivendo neles, vivendo essa mensagem. Está aí, os padres do deserto, os grandes padres da igreja, os confessores, esse pessoal foram igual luzeiros colocados na igreja. Está aí, a luz está aí. Ele fala: eu dei o conhecimento para todos vocês. E ele fala: não perca a grande veste que eu dei para vocês. Qual é? Essas frases é dele, não é minha não. Não percam a grande veste que eu entreguei para cada um de vocês. Qual é? A veste da fé. A veste da fé. Isso que eu estou falando com vocês é real. Deus nosso Pai nos buscou. Ele fala: quem que abriu o paraíso de volta? O sangue de Jesus. Foi a chave que abriu. Então, está vendo por que a gente exalta a Santa Cruz? Por causa do sangue dele derramado. Abriu a porta do paraíso. E o bom ladrão foi rápido, né? Ganhou o paraíso, rapidinho. Nós estamos aqui nessa luta, tentando entender o que o Pai falou. Então, o convite é: faça a opção pelo caminho certo. Não vá pelo caminho que está embaixo. Deus Pai fala, o povo, Deus Pai fala: por que Jesus falou que Ele atrairia? Porque o que atrai vocês é o amor. Então Jesus mostrou todo o amor que Ele tinha ali, para atrair vocês, para caminhar, fazer a opção. Entre por essa porta que é Jesus, caminhe com Ele, vocês nunca terão fome. Mesmo que a gente caminhe sobre os sentidos obscurecidos e não sabemos para onde estamos indo, não tem jeito, Ele sabe, Ele é a luz. Mas que eu falo com esse Jesus: eu não sei para onde é que o Senhor está me levando, mas confio. Então essa é uma opção de todos os dias da nossa vida. É para a gente levar a sério e falar: Jesus, eu quero viver o que o Senhor deixou aqui. Eu quero levar a minha vida espiritual com seriedade. Da mesma forma como você investe na sua vida afetiva, sua vida profissional, na sua vida familiar, nós temos que investir na nossa vida espiritual. E isso implica em missa. Se eu pudesse colocar vocês na igreja para assistir missa todos os dias. Todos os dias. Deveríamos comungar todos os dias, e estamos perdendo tempo. Estamos perdendo tempo de não comungar todos os dias. Estamos perdendo a graça das graças, que é encontrar com Ele todos os dias. Ser transformado por Ele e permitir que a sua vida seja exatamente aquilo que Ele sonhou. Isso é extraordinário. A gente fica prendendo Deus no nosso ateliê, tão pequenininho, nosso sonho tão pequenininho. Deus tem algo extraordinário para fazer através de você, e você fica reduzindo a sua vidinha num tão pouco. Reze todos os dias. É preciso rezar todos os dias, independente da missa. É preciso confessar todos os meses. É preciso levar a vida espiritual a sério, porque não sabemos o dia, a hora, nem que ele chega, nem que eu sou chamado. Não podemos ser pego de surpresa. Já imaginou que susto? Falar: como é que é mesmo? Já cheguei? Já cheguei? Ou para onde? Como é que é a minha situação aqui? É sério? Isso não é uma brincadeira. Esse encontro vai existir. Para mim isso vai ser extraordinário, de poder olhar para Ele e falar: vocês vão poder viver comigo eternamente.
Nós não temos dimensão disso, porque o mundo aqui ainda nos seduz muito, e a gente tem muito apego material, apego a tantas coisas, e a gente se prende achando que a vida é aqui. Não é aqui. Estamos aqui, mas não pertencemos aqui. Então nós passamos por tudo que temos que passar aqui, sabendo que o nosso olhar está onde? Lá no meu Pai. Então vocês descobriram que vocês têm uma vinha para trabalhar. Então vocês têm na mão de vocês a capacidade de saber discernir o que é certo e o que é errado. Tem dúvida? Procura a palavra, procura o Padre. Mas levem a vida de vocês a sério. Que a vinha de cada um de nós tem que dar muito fruto. Porque é pela nossa vida que nós damos testemunho para as pessoas acreditarem no Deus que nos sustenta. É a nossa vida que tem que revelar aquilo que eu creio, não são as minhas palavras. Ele é o agricultor. Ele deu a cada um de nós uma vinha. Nós não vamos poder falar que não recebemos, nem não estava sabendo disso. Se a gente não sabia, ficamos sabendo. Eu dei a cada um de vocês a vinha. Eu dei as luzes necessárias. É só vocês quebrarem o egoísmo, diz ele. Essa palavra é dele. Para que vocês aprendam a amar. Então, é uma proposta? É. Deus Pai fez de Jesus. Quando ele conviveu aqui, ele já era o caminho. Quando ele foi, a ponte permanece. Essa ponte nem nada destruirá, ele fala. Nada poderá destruir essa ponte. Porque ela foi feita, ela foi toda amalgamada com o sangue dele. Ninguém pode destruir essa ponte. Então, é uma proposta. Diante dele, de Jesus, e diante desses dois caminhos, não faça opção pelo caminho debaixo da ponte, porque ela vai nos levar para a morte. Vamos fazer opção desse Deus que morreu por amor, que veio nos buscar para dar a vida. Eu fico tão impressionada com isso, quando eu paro e penso, falo, o Senhor morreu para me dar a vida, e uma vida que é eterna, uma vida com todas as letras maiúsculas, uma vida que eu não tenho dimensão do que me aguarda eternamente. Não tenham medo de fazer opção por Deus. E que a opção de vocês, que o caminhar de vocês, possa ser testemunho para quantos Deus colocar no caminho de vocês, para que vocês possam lembrar essas pessoas do amor e da misericórdia de um Deus, que é real, que se preocupa conosco, que nos busca, que está atento a cada um de nós por amor, de um Deus tão extraordinário. Ele fala, eu fiz com que Jesus ficasse, porque vocês não dariam conta, e de um Deus que está ali, está ali. Tem algo mais extraordinário do que seu coração estiver tumultuado, sem paz, aflito, agoniado, é porque você não rezou. Vem aqui e conversa com ele. E as pessoas falam, mas conversa como? Como a gente conversa com um amigo. Fala, eu estou triste por causa de tal coisa. Sabe aquele problema? Eu queria que o senhor resolvesse para mim. O senhor me ajuda nisso? Sabe tal problema? Sabe tal situação? Fala tudo com ele, de amigo para amigo. Ele permite isso. Você sairá daqui igual uma pluma. Porque ficou com quem o problema? Com ele. Ele vai resolver? Você tem dúvida disso? Nenhuma. Nenhuma. É indecente. Eu falo com ele, Jesus. É simplesmente, é uma coisa enlouquecedora. Vai lá e conversa com ele, para ver se deixa de resolver alguma coisa. Você não vai dar uma solução para cada coisa. E a gente vive às vezes infeliz, entristecida, com insônia, adoecida, arrastando pela vida, sem alegria de ser filho do Altíssimo, de alguém, de um Deus que morreu para nos salvar, porque não achamos o caminho mais curto que é ali, Falei para vocês há uns dias atrás, quando entrarem na igreja e ver uma luz acesa, lembra que alguém que está vivo te espera. Ele te espera. Vai lá, fala com ele, eu vim cá te ver, eu vim cá chorar, eu vim cá contar para o Senhor que esse negócio está me oprimindo, não sei para que lado que eu vou. Ele fala, deixa comigo, que eu te dou o caminho. Eu falei, mas ele vai falar comigo? Vai. Não vai falar igual eu estou falando, mas ele vai fazer com que as coisas cheguem até você. O amor de Deus nos constrange. Um dia nós vamos ver isso, nós vamos nos envergonhar disso. Hoje eu só queria fazer com que vocês lembrassem e pensassem, cada vez que vocês vissem a cruz, que vocês pensassem, essa é a ponte para me voltar para casa. Não adianta ter a ponte se a gente não tem coragem de andar sobre ela.
façam opção na vida de vocês por ser de Deus, por pedir a Deus a graça de sermos discípulos, imitadores do Senhor. Nós vamos escorregar muitas vezes. Vamos cair da ponte? Não. Não vamos. Deus dará. Assim como a despensa tem a comida, tem também o Tribunal da Misericórdia, para que a gente possa lá pedir perdão e começar de novo. Deus cuidou de cada detalhe, para que a gente não se perdesse. Que o sacrifício que Jesus fez por cada um de nós possa nos levantar a cada dia, possa nos alegrar a cada dia. Fala, por causa desse amor, eu terei direito a uma vida que é eterna. Por causa desse amor, eu verei todos aqueles que eu amo. Por causa desse amor, a morte não terá a última palavra. Por causa desse amor, eu entendo que a nossa vida não é feita para a dor, mas para o amor. E que toda dor vai passar. Que toda situação difícil será vencida, porque Ele já venceu por nós. Que a gente possa ter gratidão no nosso coração. Que a gente possa adorá-lo e falar, obrigado, Senhor. Cada vez que vocês olharem a cruz, fala com Ele, obrigado por me amar tanto. Eu, esse verme que não serve para nada, mas obrigado por me amar, por cuidar de mim e por me desejar eternamente contigo. Eternamente. Que nada nesse mundo possa te seduzir, ao contrário. Que cada vez que você for tentado, e a tentação sempre será linda, doce. Sempre que ela vier brilhando para você, linda e doce, olhe para ela e fala, aquilo que está preparado para mim é tão mais, só isso que você tem para me dar, é tão pouco. O que tem para mim é tão mais, que eu não vou me perder, só por isso é muito pouco. Que Deus conceda a nós essa graça, da constância, da perseverança, da fortaleza, que é uma virtude, a fortaleza, que a gente não se abata, por nenhum problema, sabendo que onde que a gente segura? Nas tempestades da vida, é nele, porque é o único que não vai falhar com vocês, o único que não irá decepcionar vocês, o único que vai te conduzir, te colocar no colo, te curar e falar, vem, que eu te ajudo a caminhar. Que Deus e Nossa Senhora, né? Nossa Senhora, nossa mãe, que conhece a nossa miséria, né? Conhece a nossa dificuldade. Que ela interceda por nós junto a Jesus, sempre. Interceda nessa noite e peça a Ele as graças espirituais que a gente precisa, as virtudes que nos são necessárias para combater os nossos vícios, para que a gente possa caminhar com firmeza por essa estrada maravilhosa que o Pai fez para cada um de nós. Que Ele ainda pôs um telhado para que a gente não molhe, não possa molhar, ainda deixou uma despensa para que a gente possa ser alimentado. Não pode existir alguém mais delicado, mais doce, mais cuidadoso que o nosso Pai. Que a gente possa responder, não como um filho ingrato, adotivo ingrato, mas como um filho que tem gratidão no coração e diga a Ele, obrigado por ter me criado entre tantas opções, o Senhor me quis, e que o Senhor ainda nos mantém vivo, e o Senhor ainda nos quer eternamente, para um dia a gente poder, né? Você imagina quanta coisa poderemos fazer juntos diante de um Pai. Que Deus permita a gente viver tudo isso, que Nossa Senhora, nossa mãe, que já está lá, interceda por todos nós. Ave Maria, cheia de graça.